Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos aí para nossa atividade desta semana. A atividade desta semana é a página 28 do Caderno da Cidade, é a continuação do texto, né, que é a notícia sobre o Neymar. O texto está na página 25, tá? Esse texto aqui. Agora vamos lá para a continuação da atividade, que é a página 28. O resto nós já fizemos, já corrigimos, eu já passei a correção para vocês na sexta-feira e hoje é a página 28 que nós iremos fazer. Então vamos lá. Questão C. E quanto às informações complementares constantes no terceiro parágrafo? Como elas se somam às contextuais? Explique. Então, lá no terceiro parágrafo está falando sobre o jogador mais caro do mundo, né? Se tornou agora acirrada a briga, né? Sobre qual que é o jogador, essa disputa aí. E o que isso influencia no resto do texto, tá? Então, isso vocês é que vão colocar aí na resposta para mim, tá? De acordo com o Diário Oficial da União, um veículo que divulga e torna públicas as informações federais, o salário mínimo estipulado para o brasileiro é de R$ 954 mensais. Agora aumentou um pouquinho, tá, gente? Mas não foge muito disso. Muitos, inclusive, recebem apenas esse valor por mês. Observando os valores expressos no infográfico, quanto Neymar vai ganhar em reais? O que você pensa a respeito da diferença do salário de Neymar em relação àqueles que ganham o salário mínimo? Explique. Então, aí, gente, ó, é uma questão aí para vocês refletirem sobre a situação, a realidade de muitos brasileiros, né, que ganham um salário mínimo, ou seja, algo em torno de R$ 1.000, tá? Com a situação de Neymar, que vai ganhar todo aquele dinheiro lá. Tá? Então, o que vocês pensam sobre isso? Tá? Explique aí nas linhas disponíveis, tá? Questão 7. Por que Neymar precisou pagar uma multa estrondosa ao ex-clube? Então, gente, ó, o que é estrondoso? É algo assim explosivo, algo assim gigante, né? Então, essa palavra foi usada no sentido figurado. Então, o que é o sentido figurado? É quando nós usamos alguns termos, algumas palavras, não no seu sentido real, mas para manifestar, né, sentimentos, pensamentos, opiniões. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês de palavra no sentido figurado, né? Hoje irei mergulhar nos livros. O que significa? Eu vou juntar um monte de livro lá na minha casa e vou dar um mergulho neles? Não, né? A palavra mergulhar aí foi usada no seu sentido figurado. Significa o quê? Que eu vou estudar muito, vou ler bastante, né? Então, a palavra estrondosa aí também foi usada no seu sentido figurado, tá? Então, por que Neymar precisou pagar uma multa estrondosa ao ex-clube? Por que vocês acham, né? 8. Por que a multa é estrondosa? Tá? Então, vamos dizer aí também isso nas linhas disponíveis, tá, gente? Como você estudou futebol até aqui, falar de futebol envolve vários aspectos da vida social. Cultura, literatura, economia, profissionalização e, é claro, diferenças e desigualdades. Pensando nisso, discuta com os colegas e professores a respeito das seguintes questões. Então, aí tá uma roda de conversa para vocês refletirem aí com os pais de vocês, tá? Como você avalia a tamanha diferença salarial entre os trabalhadores no Brasil, por exemplo? Por que isso acontece? Essas questões daí da página 29, vocês não precisam copiar, é só apenas para vocês refletirem, tá? Porque no Brasil e talvez no mundo há poucas meninas no futebol? Assim como Neymar, algumas mulheres se destacam nessa modalidade esportiva. No entanto, os salários entre os homens e mulheres nem sempre são compatíveis quando o assunto é profissão. Diante disso, veja na notícia abaixo o que a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, precisou fazer para, ao menos, tentar minimizar isso. Você acredita que essa atitude da CBF pode ajudar no apoio às equipes femininas brasileiras? Por quê? Na escola, meninos e meninas podem livremente praticar essa modalidade de esporte? Como que funciona na nossa escola? Tanto menino quanto menina jogam futebol? Então, assim, vocês podem ou escrever aqui no chat, né, se manifestarem através dos comentários da atividade, ou fazer os comentários aí com algum familiar, enfim, tá? Em relação à jogadora Marta, na foto da notícia, você acredita que ela tenha sofrido algum preconceito para praticar futebol? Tá? Então, são as questões. A gente vê que futebol não é só sentar ali e assistir aos jogos, né? A gente vê que envolve muitas outras questões aí, tá? Então, é isso, gente. A atividade dessa semana é essa.
Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato. Ainda nessa semana, como vocês já sabem, eu vou postar um vídeo com os comentários, com a correção, tá bom? Um beijo e até mais!